Bem-vindos ao Coworking Pantanal. Eu sou o Alexandre e nós estamos hoje aqui para fazer um bate-papo com o Jorge Campos. Jorge Campos ele é empreendedor, empreende desde os 18 anos de idade. Ele veio de Rondonópolis, Mato Grossense, e hoje trabalha com tecnologia aqui em Cuiabá, oferecendo as soluções da empresa dele que se chama Allo para o Brasil inteiro. Vai ser um bate-papo muito legal. A gente vai falar sobre empreendedorismo, vai falar sobre tecnologia, vai falar sobre a visão dele do futuro, crise e muitas outras coisas. Então, roda a vinheta aí que a gente vai bater um papo com o Jorge. Jorge, muito obrigado por você estar aqui. Obrigado pelo convite. E uma das coisas que eu gostaria de começar perguntando é como surgiu a Allo? Como você idealizou essa empresa? Como começou? Você já tinha uma ideia de desenvolver? Como que você chegou a essa solução? Legal. A Allo, Alexandre, ela surgiu de uma necessidade do mercado. Na realidade, eu, Jorge, tinha uma necessidade de atender o cliente de verdade. Eu precisava resolver uma dor, resolver um problema do cliente. Eu trabalho há 10 anos no ramo de telefonia. Eu era representante de uma grande empresa, de uma grande operadora de telefonia. Eu trabalhava no comercial, com vendas. Então eu vendia planos e aquela, não sei, posso chamar de ilusão que a gente passa para o cliente, que a gente vai estar melhorando o plano dele e tudo mais, mas na realidade eu sentia uma dificuldade de poder ajudar o meu cliente. Isso para pessoa física ou já na área corporativa? Só na área corporativa. Desde o início, sempre área corporativa. Sempre atendendo as empresas com planos empresariais e nesse sentido. Exatamente. Então eu tinha muitos problemas. Um deles, por exemplo, era a fatura dos clientes sempre vinham com algum erro. Erro de faturamento, erro de cobrança, algum plano indevido. E quando o cliente recorria até a minha empresa pedindo uma ajuda, um suporte, eu não conseguia dar. Porque eu não tinha um canal, não tinha ferramentas para atender o cliente. Então aí começou a despertar um interesse em mim de poder ajudar o cliente de fato. Ao invés de trabalhar para a operadora, eu trabalho para o cliente. Hoje mudou totalmente o foco. Agora, com certeza, resolver o problema do cliente, independente da operadora que ele usa. Exatamente. Com isso, eu comecei a fazer alguns testes nos clientes. Eu comecei a pegar alguns problemas e falar para o cliente, vou resolver para você. Eu comecei a prestar uma consultoria de maneira manual, focada no cliente, para redução de custos. Isso começou a dar certo, a gente começou a reduzir em torno de 40%, alguns casos 50%. Eu comecei a ver 50% de economia. Nos primeiros clientes a gente conseguiu atingir isso, porque não tinha nada no mercado, não tinha ninguém focado nisso. Você entendeu? Então, só que daí começou a surgir um outro problema. A gente começou a pegar bastante clientes, os clientes começaram a ficar satisfeitos, todos reduzindo, mas chegou um momento que eu não conseguia atender todos os clientes. Como era um trabalho manual, a gente começou a chegar a um ponto que se a gente pegasse mais cliente, o trabalho ia começar a ficar bem fraco mesmo, não ia conseguir entregar isso para o cliente. Foi onde eu pensei, eu vi que existe um mercado enorme para isso, realmente resolveria um problema, uma dor de um cliente, era algo que fazia muito sentido, um produto que realmente resolve a dor do cliente, mas eu precisava escalar. E como isso usando a tecnologia, então. Aí exatamente, daí na verdade eu não tinha pensado até então na tecnologia, eu pensei assim, como escalar? Colocar mais gente, aí eu comecei a ter várias dificuldades. Se eu colocar 10 pessoas fazendo o trabalho, eu preciso treinar todo mundo. Daqui um pouco essas pessoas se tornam concorrentes e não dá certo, não vai ser um trabalho uniforme. Aí eu pensei na questão da tecnologia, eu falei, eu vou desenvolver um software que vai transferir esse conhecimento em gestão para a gente conseguir automatizar esse processo. Aí eu fiquei sabendo de um edital do governo, que é um investimento em inovação. O governo, tanto federal como estadual, ele tem bastante investimento nessa área. É que isso não é divulgado, o Sebrae ajuda muito, o Senai também. Existem vários editais que auxiliam a pessoa que está com aquela ideia, que precisa tirar o projeto do papel, ele consegue investir o dinheiro para que essa pessoa consiga fazer isso. Tá? Eu participei de um edital do governo de inovação tecnológica. E como a minha ideia, isso em 2012, quando eu participei do edital, como a minha ideia não tinha nada a nível nacional,
o governo federal junto com o estadual resolveram bancar. É um método de subvenção, né? Onde eles bancam o projeto. Quando eu passei nesse edital, aí eu mergulhei de cabeça na ideia do Allo, que até então não tinha nome, eu tinha uma outra empresa, né, chamava Net News. Eu mergulhei na questão do projeto, eu vendi a minha empresa e eu fiquei um ano, foi aquela parte que a gente chama de salto da fé. Eu saí totalmente do meu negócio, pulei, eu mergulhei no projeto Allo, acreditei 100%. Nisso eu vendi minha empresa, então eu juntei uma verba para me manter, mas acreditando 100% que o negócio ia dar certo. E graças a Deus tem dado muito certo, a gente só vem crescendo. Hoje, nesse ano de 2017, que é o ano que a gente iniciou mesmo comercialmente o projeto, a gente já chegou aí a 40 clientes. Hoje a empresa, com 6 meses, a empresa ela já se banca sozinha. O ponto de equilíbrio foi muito rápido para a gente alcançar. É porque realmente é um produto que faz sentido, né? O ideal realmente é isso, é resolver o problema de alguém. E aí a automação desse sistema, então, como é que você faz a automação? Como é que você chegou a esse ponto? Que a pessoa tem lá uma conta telefônica, como é que você faz para identificar que a pessoa tem algum problema na linha, né? Como é que essa tecnologia trouxe essa redução de custo? Bacana. O primeiro processo que o sistema faz é ele quebra o PDF, aquele PDF original que vem da operadora. A gente recebe por e-mail, né? Muitas vezes. O sistema ele vai já no site da operadora, de todas as operadoras, e faz o download do PDF. O próprio sistema já se conecta na operadora e faz. Exatamente. Com autorização do cliente, né? A gente tem um usuário e senha do cliente, o cliente mesmo cadastra dentro do sistema, o sistema 10 dias antes do vencimento vai lá na operadora e busca a fatura do cliente. Quando ele faz isso, ele quebra essa fatura em texto e ele já faz um cruzamento direto com o contrato. Ali ele já identifica se tem algum serviço que não foi contratado e está sendo cobrado, algum uso indevido, algum reajuste que não foi informado para o cliente. Então, se tiver alguma coisa que está diferente do contrato, o sistema já gera um alerta. É a primeira coisa que ele faz. Então a pessoa não precisa nem ficar consultando o que cada linha, imagina, aqui nós estamos falando de empresariais, né? Então para o pessoal se localizar, uma empresa que tem 50 linhas, 100 linhas, a pessoa vai ficar procurando quantas ligações fez, se passou do plano, se não passou, é isso. Aí a pessoa não precisa mais ficar consultando isso, que o próprio sistema vai mostrar ali para ela. Exatamente. Bacana. E como que é a recepção disso nas empresas? O cara que usa, a hora que ele tem uma dificuldade de aceitar uma tecnologia como essa, ele acredita, é fácil de colocar o sistema para funcionar ou tem muita resistência ainda? Olha, depende muito do padrão, do porte da empresa, tá? Tem cliente que a gente chega e fala, cara, isso é bom demais para ser verdade, eu não acredito que você faz tudo isso, não. É uma redução dessa, mas realmente hoje o empresário brasileiro ele está voltando mais os olhos para a gestão. Há um tempo atrás ele não se preocupava muito com a gestão. E outra, antes da crise, você falar em custo de telefonia com uma empresa sei lá, 1%, 3% do custo total da empresa. Então era a última coisa que ele ia olhar. Depois da crise, o empresário está analisando todos os custos da empresa. E ele começou a prestar atenção na telefonia. Começou a perceber que está jogando dinheiro fora. Exatamente. Né? Adequação de plano, imagina, pedir um plano que os funcionários não vão usar é jogar dinheiro fora. Exatamente. E 80% dos nossos clientes que a gente faz a leitura do sistema, 80% está com um plano que não tem nada a ver com o perfil de utilização. Ou seja, ele está gastando dinheiro de maneira errada, está gastando dinheiro desnecessário. Entendi. Isso em 80%. Porque o consultor, na hora de fazer a venda, ele não vai analisar como que é o consumo daquele cliente. É diferente do sistema. Às vezes ele nem tem informação, não tem uma ferramenta para poder abranger tanto assim, né? Exatamente. Não é o foco, talvez. Entendi. O foco dele é vender o produto da operadora também. Exatamente. Legal. Agora, como você falou da Allo, como que está sendo a expansão disso? Você consegue, o seu sistema, por exemplo, você começou um sistema aqui, qual é a sua tecnologia? Hoje é fácil de você fazer ampliação para aceitar uma quantidade grande de clientes? Imagina se a gente ficar 10, 20, 50 clientes querendo agora o teu produto. Como é que você vai aguentar essa demanda toda? Porque pode ter muita gente agora percebendo isso e falou assim, imagina, reduzir 50%,
uma empresa que gaste R$10.000 por mês de conta, né, vai jogar o custo dela para R$5.000, né? Exatamente. Então é muita redução de custo, né? E como que está a estrutura para suportar essa demanda que você pode ter aí nos próximos meses, né? A nossa estrutura de servidor, a estrutura, a parte tecnológica, aguenta tranquilamente. Isso aí a gente pode colocar muitos clientes ainda para dentro que o sistema ele aguenta. A grande dificuldade minha hoje é como que eu vou capilarizar isso. Então, o que a gente começou um tempo atrás é a questão dos parceiros, para conseguir chegar até mais clientes. Ah, legal. Entendeu? Então, eu comecei a trabalhar num formato de parceria. Primeiramente, é assim, ó, como esse sistema é um método que não existia, Alexandre, até então, a gente vai validando várias frentes. Como que a gente vai vender? Eu validei tudo esse ano já. Já tentei o inbound marketing, onde o cliente, a gente faz a propaganda, a gente gera um conteúdo na internet, e a gente vira referência disso e o cliente vem comprar. Não deu muito certo, porque esse meu método, esse meu modelo, o empresário ele quer falar com alguém, ele quer ter o comercial. É o relacionamento. Hoje ainda o relacionamento é importante. É importante. Na nossa cultura, por mais que fora a gente vê que o inbound ele vem crescendo, no Brasil também ele vem crescendo, mas existe alguns segmentos que ainda ele precisa daquela pessoa estar lá na ponta, conversar com o cliente e tudo mais. Então, esse método que a gente está usando agora, por último, de parceria, é o que está dando mais certo. Então, a gente coloca um parceiro em cada estado, a gente está buscando os parceiros. Hoje, o cliente final da Allo deixou de ser o cliente que vai usar mesmo o usuário final para ser os parceiros. Hoje, nós estamos 100% focados em buscar parcerias no nosso país. Legal. E como que surgiu essa veia empreendedora no Jorge? De onde nasceu isso? Você falou que já tinha uma empresa antes, né? Como é que você começou essa caminhada no empreendedorismo? Na verdade, Alexandre, meu pai sempre teve empresa. Então, eu não me via fazendo outra coisa. Não me via trabalhando de funcionário, assim. A gente pensa, não quero ter patrão, mas é uma triste ilusão, né? Porque agora a gente tem um patrão muito mais forte, né? E a gente tem que correr todos os dias. Então, eu já tinha isso. Deixa de ter um patrão para ter centenas. Um monte, né? É verdade. Na verdade, assim, eu sempre tive esse pensamento, então eu não me via fazendo outra coisa, tá? Com 18 anos eu montei a minha primeira empresa, que deu muito certo, eu tinha funcionário e tudo mais. Era uma empresa de limpeza, que não tinha nada a ver com tecnologia, mas eu estava começando a minha caminhada, né, no empreendedorismo. Isso com 18 anos em Rondonópolis, né, porque eu sou de Rondonópolis. Exatamente. Aí eu vim para Cuiabá para poder estudar. A primeira coisa que eu vim fazer foi telecomunicações, um curso técnico, na época o Cefet aqui de Cuiabá, né? E eu comecei a me apaixonar por essa área de telecomunicações, de telefonia. Fazendo o curso técnico, eu comecei a trabalhar de estagiário numa revenda da Oi, aqui em Cuiabá. E aí eu fui aprendendo como funcionava, a questão de venda, sempre foi na área comercial, a venda de produtos e tudo mais. E ali eu comecei a me apaixonar mesmo pelo segmento de telefonia e comecei a crescer dentro da operadora, virei supervisor logo. E aí com 2 anos trabalhando nessa revenda, eu queria ter minha própria revenda já. Eu já não queria, para mim, eu já sabia fazer tudo e eu achava injusto, mesmo que eu ganhasse bem, eu sempre acreditei que a gente pode ganhar mais, cada vez mais. E a gente tem que fazer alguma coisa. E foi o que eu fiz. Eu saí, pedi as contas, peguei meu acerto e montei minha primeira empresa. Só que na época eu vendia provedor de internet. Estava no auge na época. Hoje não tem gente que nem sabe o que é provedor de internet, mas na época estava no auge. Todo mundo, o cliente final, o UOL, Terra. Eu saí vendendo Terra. Eu era representante do Terra, que é uma empresa da telefônica também. E eu saí. O cliente final ele precisava de não sei se você lembra, você também é dessa época, que precisava de um provedor de internet para autenticar a banda larga. Exatamente. Naquela época. Então a gente... Bons tempos. Bons tempos. Ou não, né? Bons tempos. E assim, a gente começou a vender e como eu tinha o conhecimento da revenda, eu trouxe uma equipe já, pessoal. O bacana é que a minha equipe que eu supervisionava veio, acreditou, vieram junto comigo, a gente abriu a revenda. Eu falei, gente, ó,
vou abrir revenda, eu tenho salário para 3 meses, depois eu não sei, a gente tem que explodir aí. E deu certo, legal. Graças a Deus. Então é legal, né? Você montar time também é uma coisa bem delicada, né? Porque se a pessoa também não acreditar no seu projeto, no seu negócio, o negócio não vai para frente. Cara, eu acho que aí tá a chave de tudo, viu, Alexandre? Você acreditar no seu negócio é o primeiro passo. Você fazer com que as pessoas acreditem, isso é o essencial. Eu, graças a Deus, eu tenho esse perfil de liderança e eu sempre consigo trazer as pessoas e tem dado muito certo, né? Até hoje não tive ninguém que falou, pô, eu vim com você e me ferrei. Não tem. Então, assim, tem dado bastante certo. A minha revenda chegou na época a ser a 4ª maior do país em número de vendas. Então, só que, como todo ciclo de tecnologia, eu via o provedor, eu comecei a perceber o provedor caindo, os clientes já não queriam mais, a operadora começou a falar que não precisava mais pagar provedor. É interessante, então você está falando que para você criar a Allo você teve que ter visão, mas para você fechar a empresa você teve que ter visão também, porque você percebeu que o negócio estava indo e uma hora ele deixaria de ser uma necessidade. Então, é porque eu gosto de tocar nesse assunto porque muita gente acha que a tecnologia tira muito emprego. E a gente fez um bate-papo com o Onofre na área de cooperativas também, né? Quem quiser assistir pode clicar aí nos outros vídeos para dar uma olhada na entrevista dele. E uma das coisas que a gente comentou foi isso, a tecnologia cria mais trabalho, mais empregos. E às vezes as pessoas acham que elas estão perdendo, mas a própria tecnologia renova, né? Então você está falando que montou uma empresa de tecnologia e logo depois ela estava morrendo por conta já de não ter mais esse ciclo, né? O ciclo. E aí já com visão em outro ponto de necessidade que até então também não existia, porque não existia celular, né? Exatamente. Então, na época de vender provedor, você usava o modem de 54, né? Falhou lá. Quando você usava modems de conexão aí com a internet, você não tinha celular nessa época. Era tudo telefonia fixa. Não tinha esse boom, né, que hoje, que já foi na época, na verdade, mas todo mundo tem gente que tem 2, 3 linhas, não tinha realmente, estava iniciando o processo. Interessante. Bom, você disse que começou a empreender a empresa com o investimento Você falou que começou a empresa quando você ganhou o edital do governo para poder fazer investimento na sua empresa. Certo. Já neste momento, aí você está falando de equipe, como que você construiu a equipe, como que você contratou os funcionários? Você contratou uma equipe, montou uma estrutura toda para a Allo? Como é que foi essa ideia de construção aí? Nesse momento, quando eu ganhei o edital do governo, assim, o governo fez o pagamento, não demorou muito, mas o governo, 1 ano e pouco, ele fez o depósito do combinado. Então, nesse momento, quando com a verba em caixa, aí eu comecei a dar... Você ficou 1 ano esperando? Um ano. Nesse um ano eu fiquei com a minha empresa. Tá. Né? E trabalhando a ideia da Allo também nesse período. Nessa época, a Allo era um sonho. Na verdade, já tinha passado o sonho, porque ela já estava no papel. Era um projeto. E eu estava aguardando um retorno do governo desse investimento, de subvenção do governo. Enquanto isso, eu estava ali enquanto isso, eu estava trabalhando com a minha empresa normalmente. Nessa época, eu era representante de uma operadora de telefonia. Então, eu estava aguardando esse retorno do governo. Assim que veio a verba, eu vendi a minha empresa. E aí, eu tive 1 ano para poder colocar meu projeto na prática, porque até então era uma teoria. O primeiro passo que eu fiz foi... Porque uma coisa é você ter a ideia, a gente tem a ideia de modelo de negócio e tudo mais, mas como que você vai conversar com um programador? O programador, ele não consegue fazer essa tradução. Eu tive que contratar um analista, que ele é um profissional dessa área, que ele pega a sua ideia e transforma e traduz em linguagem de sistema. Foi a primeira coisa que eu fiz. Sentei com ele, ele falou, Jorge, vamos traduzir esse documento seu aqui. Traduziu. Aí ele falou, agora você pode chegar em qualquer empresa de desenvolvimento, porque eu não desenvolvo, qualquer empresa, e pode começar a desenvolver. Qual foi a minha primeira ideia, Alexandre? Eu fui atrás de algumas empresas aqui de Cuiabá,
Eu sempre quis pegar alguém do estado do Mato Grosso, eu não queria sair daqui, então eu busquei entre as melhores empresas do estado, eu consegui encontrar uma, e como eu não desenvolvo, eu cheguei para a empresa e falei o seguinte, quanto vocês cobram para fazer o sistema? Ah, eu cobro tanto. Tá, eu vou te pagar esse tanto, mas eu quero que você seja meu sócio desse modelo de negócio, desse produto. Legal. O parceiro acreditou. Então aí você tem que fazer de novo mais uma venda, né? Tive que fazer mais uma venda. Todos os dias a gente faz venda, realmente. Então aí você fechou, conseguiu na verdade a pessoa acabou recebendo, ela comprou, né? Você ou não, né? Ela entrou, você contratou ela e ao mesmo tempo ela virou uma parceira para poder reduzir o custo de investimento na produção do sistema, é isso? Não foi nem para reduzir o custo, Alexandre, foi para realmente ter o que há de melhor. Porque se eu contrato uma empresa, a gente ia fechar um escopo e ele me entregar aquilo ali. Mas o básico, às vezes, o que eu queria na época era o além. E para você ter o além, um cara dedicado 100% e dando sangue pelo negócio, ele tem que fazer parte do negócio. Então a minha ideia foi essa. Eu falei, esse é meu projeto, nós vamos ganhar dinheiro, eu vou te dar um percentual desse faturamento, mas eu quero que você faça o além, o a mais. Esse negócio precisa ser o top. Então essa foi a grande ideia. Foco na qualidade do produto. Exatamente. Também é importante. Né? Isso aí faz toda a diferença. Bacana. E hoje continua com essa estrutura? Como é que quais foram os passos depois disso? Você acabou... Então, depois de um ano, Alexandre, da parceria com o desenvolvedor, a gente acabou chegando numa conclusão que não era mais viável. Eu já tinha pago o sistema, tá? Mas a equipe dele, não sei se estava... Sinceramente, eu não sei te falar o que estava faltando, mas a equipe, ela parou de ter aquele brilho nos olhos para desenvolver. Você entendeu? Então eu entrei em um acordo com esse parceiro, é meu parceiro até hoje. Nós somos parceiros hoje em outras coisas. Mudou o foco, né? Exatamente. Talvez seja alguma coisa assim, porque a gente já tive experiências também de uma pessoa estar trabalhando num segmento e de repente ela falou assim, não é mais isso, né? Eu quero mudar, né? Assim como você fez também quando estava trabalhando como representante das operadoras, né? E também resolveu mudar também de uma hora para outra. Você não brigou com a operadora, né? Não briguei de forma nenhuma. Né? E a operadora hoje me indica muito cliente, cara. Que legal, né? Então você mantém um relacionamento e é só mudança de negócio realmente. Essencial. Network, no meu ramo de negócio, network é importantíssimo. Relacionamento. E até gostaria de te dar os parabéns pela iniciativa e inovação sua do espaço aqui, que esse é um diferencial que a gente não vê aqui. A maneira como que você está unindo os parceiros, cada um de um segmento, cada um de uma área, cara, você está colocando todo mundo para se conversar e isso faz muita diferença. Isso é essencial, o network é essencial. Muito obrigado, Jorge. Eu acho que a nossa ideia aqui é realmente fazer a junção entre as pessoas, né? Então, entre as pessoas, entre as empresas, o espaço, também tem muita gente, da mesma forma que estão pensando em empreendedorismo, quando vem para dentro de um coworking, independente do coworking, se vai ser um coworking Pantanal ou qualquer outro, ele entra num ambiente onde ele vai ver pessoas pensando, colocando a sua visão em coisas, fazendo exatamente esse exercício que você faz, de olhar para o futuro e falar, será que minha empresa vai funcionar? Será que a minha empresa vai morrer? Quando que ela vai morrer? Eu posso mudar o foco dela ou eu permaneço no mesmo, só inovo em alguns recursos ou mudo meu produto? E muita gente que vem até dentro do coworking trabalhar como funcionário acaba por estar se relacionando com pessoas de diversos ambientes, de diversas formas, eu falo assim, e se eu colocasse a minha ideia em operação, né? Vendo que dá para trabalhar com custos menores, que dá para poder ter essa interatividade entre outras companhias, as pessoas começam a ter uma coisa importante que é ter coragem, né? Coragem para dar aquele salto que você comentou, salto da fé. Da fé. Exatamente. Interessante isso, né? Salto da fé. Então vai que dá, né? Tem que dar, né? Na verdade, quando você pula, você tem que dar. E você faz dar. A tendência é que você faça dar. É interessante que tem muita gente que não consegue, né? E eu acho que uma cultura muito do Vale do Silício, né? Lá nos Estados Unidos, aquele lugar onde muita gente trabalha com tecnologia
E aí muita gente acredita que só pode surgir tecnologia lá, inovação lá, né? E aí de repente a gente tem no Mato Grosso um estado muito conhecido pelo agronegócio também desenvolvendo tecnologia, né? Então eu acho que independente da área geográfica, hoje com a internet, por isso que eu falei aquela hora, né? Antes era muito difícil você se conectar à internet, hoje com essa tecnologia toda de conexão a gente pode inovar independente do local geográfico que você se encontra, né? Com certeza. E futuro, Jorge? Qual que é a sua expectativa? Ou expectativa não, né? Desculpa, deixa eu arrumar. Qual que é a sua visão do futuro? Porque expectativa é complicado porque ela pode gerar frustração, né? Então... A minha visão de negócio de futuro, trazendo para a Allo, é a seguinte. Hoje as operadoras, cada vez mais, elas estão se preocupando mais com essa questão do cliente, da cobrança indevida e tudo mais. Porém, ela não entrega uma gestão para o cliente. Cada vez mais o foco vai ser na gestão. E ter um sistema como o Allo, que faz a separação por cento de custo, que dá um nome para aquele usuário, que consegue agora no futuro a gente vai fazer o controle do inventário da empresa, com a marca e aparelho de cada usuário e tudo mais, baixar essa fatura, fazer o download automático na operadora, esse é o diferencial. Então, o Allo, ele está iniciando o seu ciclo ainda. Tudo na vida tem um ciclo, como todos os ciclos que eu já passei, a gente não está no início, mas já está no alto do ciclo ali, entendeu? Hoje a gente tem muita lenha para queimar ainda com o Allo, ainda tem muito mercado ainda para ganhar, tem muitos parceiros para conquistar. Depois que tiver conseguido os parceiros, aí quando a gente conseguir identificar que o ciclo da Allo também está acabando, aí a gente vai começar a buscar, igual eu tenho feito, buscar um novo ciclo, um novo produto. Até que a gente não sabe como vai ser essa internet das coisas, né? Exatamente. Então, fazer a gestão disso também pode ser uma necessidade futura, né? Com certeza. Então, eu acho interessante isso, porque essa coisa da gestão, ela não fica só no âmbito de custos, né? Porque você precisa identificar qual é o melhor plano, qual é a melhor forma de trabalhar com o seu cliente, e se você não tiver registros, pontuações sobre isso, como é que você faz para definir as coisas, né? Então, eu acho que esse daí também é um foco, é isso. Se eu entendi bem, é isso, né? Você vai conseguir trabalhar a gestão para que as empresas tenham inteligência de gerir as equipes que ela trabalha com telefonia móvel. O que a gente vai fazer é facilitar aí a tomada de decisão de um CEO de uma empresa. Quando ele sabe, falando de telefonia, quando ele sabe exatamente onde estão os gastos, ele consegue organizar, ele consegue cortar. O que acontece hoje nas grandes empresas é que eles não conhecem. Eles têm a fatura como um todo, eles estão acostumados a pagar aquele valor, eles não sabem para onde está indo. Então, assim, o Allo traduz isso para eles, traz isso de maneira mais inteligente para o empresário. Imagina, você ter 500 funcionários, qual que é a rotatividade? Uma pessoa é mandada embora, o que acontece com a linha dele, está com ele, está com a empresa? Isso é possível também analisar. Com certeza, e não são poucas as empresas que, a gente pegou várias, Alexandre, que colocou o sistema agora e a gente conseguiu identificar que o funcionário já tinha sido mandado embora há muito tempo e estava usando a linha da empresa, justamente porque não tem esse controle, não tem a gestão. Quando eu resolvi montar o coworking aqui em Cuiabá, eu achei que tinha até meu pai, alguns familiares começaram a olhar e falaram assim, mas será que vai funcionar? Será que vai ter gente? Ou as pessoas vão se adequar a esse novo tipo de formato de empresa e tudo mais? E eu falei, eu acho que sim, né? Eu tinha essa visão de que tinha essa necessidade e dei esse pulo, esse salto de fé que você comentou também. E uma das primeiras empresas que entraram aqui para poder utilizar o espaço foi uma produtora de cinema, premiada na Espanha, premiada que era a Bárbara, né? Então, e eu falei assim, nossa, eu nunca imaginei que teria alguém no mercado mato-grossense que fizesse cinema ou que tivesse uma estrutura tão interessante de cinema para poder trabalhar. E aí eu pergunto para você, na área de tecnologia em Mato Grosso, como é que você vê os próximos passos, ou como é que está a tecnologia? Você acha que tem se desenvolvido bastante aqui em Mato Grosso? Nós
nossa cultura tecnológica do estado vem crescendo bastante, Alexandre. Claro que a gente não está, a gente está fora dos grandes centros de tecnologia, isso é fato. E até tem um certo preconceito das pessoas com relação a sua visão é a visão de todo mundo. Até nós mesmos, né? Nossa, eu vou vender para São Paulo, por exemplo. Isso acontece muito quando o cara vê um DDD 65 ligando para São Paulo para fazer uma venda, ele fala assim, mas uma empresa de tecnologia no Mato Grosso, as pessoas elas ficam com o pé atrás mesmo. Mas a gente tem que mudar isso. Então, o que muitas pessoas fazem, às vezes, é pegar um número de São Paulo, um número de outro lugar, para poder receber essa ligação ou fazer a ligação, para poder ter esse diferencial. Eu, desde o início, eu fiz o contrário. Eu deixo bem claro que eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, eu me orgulho muito de ser do estado, mas realmente tem esse preconceito. Mas as coisas mudaram muito e vem mudando cada vez mais. Nesse segmento de tecnologia, as coisas vão muito rápido. Então, o Mato Grosso já evoluiu muito e vai evoluir bastante ainda. Porque tem uma coisa, aqui, além de evoluir na tecnologia, tem dinheiro. É diferente, né? Gira muito dinheiro. O estado nosso, lógico, teve a questão da crise e tudo mais, mas nós sentimos menos aqui. Então, a gente tem esse lado positivo que pode puxar ainda mais a tecnologia para cima. Você acha que os empresários eles acabam tendo mais força e eu acho que isso que você falou, eu acho que é mais até uma contribuição, né? As pessoas ficam com essa coisa na cabeça de que tem que esperar tudo no governo, apesar de você ter tido um fomento do governo, mas isso é só uma parte, né, do empreendedorismo, né, das startups. Tem que ter muita visão de negócio, muita atuação, né, trabalhar. A gente fala de trabalhar, mas às vezes até não é trabalho, porque você gosta tanto disso, faz com tanto gosto, né, essa atuação, que isso deixa de ser trabalho, né? Então, isso também está desconectado do governo? Você acha que, independente da crise do país hoje, aí, a gente depende muito deles ou a gente consegue ser independente da atuação do governo? Quanto mais dependente ou independente, como que você vê a situação do Brasil hoje em relação à crise? Eu vou te passar realmente a minha visão disso aí, Alexandre, e para tudo. Eu acho que a gente não tem que ser dependente do governo e não ser dependente de nada. Eu acho que o empreendedor tem muito disso. Você tem que fazer, e a maioria dos empreendedores eles vão fazer uma coisa que não existe. Eles vão criar algo, então eles têm que acreditar e apostar muito. Se você ficar dependendo do governo, ou de uma pessoa, ou de uma outra empresa que seja, as coisas não vão andar. Então, assim, a gente tem uma cultura muito de reclamação. As pessoas reclamam muito do governo, porque crise. Então, assim, na crise a gente pode ganhar dinheiro, a gente ganha dinheiro na crise, depende da visão. Então, vai muito mais da criatividade do empreendedor do que essa preocupação de depender do governo. E isso eu acho para tudo. É aquela pessoa que está esperando para se aposentar, querendo, eu vou pagar aqui para receber isso aqui do governo. Eu acredito que a gente tem que fazer o nosso futuro, sem preocupar com o governo, com crise. O que a gente mais escuta quando a gente sai, e principalmente quando você vai visitar uma empresa, você escuta muito, crise, não estamos vendendo, a gente não tem dinheiro. Eu acho que a gente não tem que dar ouvido para isso não, tem que ser criativo o suficiente para garimpar esse dinheiro. O dinheiro está aí, a gente precisa ter Eu escutei o pessoal até comentando a respeito disso, porque se tem muita gente roubando é porque tem muita gente produzindo. Exatamente. Porque se não tivesse produção, não tinha o que roubar, né? Então é triste isso, mas se aparecem esses problemas, tem muito trabalho para corrigir e muita oportunidade para fazer a coisa certa, né? Exatamente. Então acho que isso tem bastante do empresário, né? Você olhar para alguma coisa e focar no resultado e ir para cima que tem mercado para isso. Né? Com certeza. Bom, e para a gente finalizar aqui, Jorge, eu gostaria que você falasse algum filme, algum filme que você tenha assistido ou que você gosta de assistir sempre, não sei, alguma coisa que te traga, que você queira compartilhar com a gente aqui. Alexandre, tem um filme que eu assisti agora recentemente, que está fresco na memória ainda, que é o filme Fome de Poder. I know what you're thinking. How the heck does a 52-year-old, over-the-hill milkshake machine salesman build a fast food empire with 1,600 restaurants and an annual revenue of $700 million? Traz a história do McDonald's. Por mais que lá a gente tenha o personagem principal, foi o responsável pela expansão das franquias, ele
faltou um pouquinho de ética para ele roubou a ideia, né, de quem criou esse método mesmo de... Massacrou os fundadores do McDonald's. Exatamente. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi a persistência daquele vendedor. O cara era um vendedor, ele visualizou uma oportunidade futura e ele acreditou naquela oportunidade e ele não desistiu enquanto ele não conseguiu pegar o primeiro modelo e franquear. Então o que me chamou a atenção foi isso, a persistência. Isso, para o empreendedor, a gente passa por isso diariamente. A gente tem vários problemas todos os dias. E o que me chamou a atenção foi isso, a gente precisa muito... Foi em busca de uma solução para poder aquilo ser concretizado, né? Exatamente, porque no primeiro momento não deu certo. No primeiro momento ele estava cheio de dívidas e o negócio não parecia que não ia andar. E ele conseguiu continuar e ele mudou um detalhezinho que fez toda a diferença e ele fez... How can we be almost out of capital? Did you mortgage our home? We could lose everything. I want to renegotiate my lousy deal. I can't. Can't or won't? Ray. What? No! Oh, damn it. What you ought to be doing is owning the land upon which that burger is cooked. You're not in the burger business. You're in the real estate business. Eu assisti esse filme também, eu acho muito legal. Eu acho legal essa coisa da persistência e da teimosia, né? A persistência é quando você quer uma coisa, tem foco, sabe onde você quer chegar, e aí você trabalha e vai mudando uma coisinha ali, testando, se adaptando para poder chegar ao seu objetivo. E a insistência, né? A teimosia é uma coisa que você faz sempre do mesmo jeito, tudo da mesma forma e não muda absolutamente nada, né? Porque você acredita que a sua forma é a mais correta do mundo e não existe outra, né? O pior é você fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente, né? Não tem jeito, né? Exatamente. That glorious name, McDonald's. I had to have it. You don't have it. You sure about that? Muito bacana, muito obrigado, né? Eu agradeço pelo convite, prazer, viu?